Estamos ao vivo. É isso. Fala, meu time. Tamo na casa. Felipe Costa na voz. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que mais do que bem. Eu tô muito bem, obrigado por perguntar. Estamos iniciando o podcast DCX 001. Mais uma vez, meu nome é Felipe Costa, sou atleta DCX e apresentador dessa maravilha qual você assiste. E tô aqui com minha parceira. Fala, galera. Me chamo Marcela, né? Também sou influencer da DCX. E trouxe aqui uma convidada muito especial, que além de passista, atleta e influencer, E mais, tem muita coisa. uma mulher incrível, vocês vão descobrir, né? Muita coisa nesse podcast. Com vocês, a Luá, maravilhosa. Oi, gente! Seja bem-vinda. Beijinho! Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Lana Bartolo, carinhosamente chamada de Luá pelas minhas clientes, minhas alunas. Tô muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Muito feliz de recebê-la também. Eu tô ansiosa também. Já sei como é que é essa história e muita coisa pra perguntar. Vamos lá, Luá. Como é que você apresenta aqui pra gente? Quantos anos você tem? Assim, eu tenho carinha de 22. Gente, eu tenho 37 anos. Começou com uma pergunta boa, né? Começou com uma ótima pergunta, assim, um soco na cara dela. Não é pra ficar tímida, porque, gente, assim, só mostra, né, que uma boa hidratação faz muito uma bem. boa hidratação, porque hidratada. a gente tava falando disso antes de começar o podcast, que ela tem carinha de 30, não tem como. Maravilhosa. Inclusive, passa a receita pra galera. Cara, eu acho que a receita tá sempre de bom humor. Eu sou uma pessoa que eu tô sempre de bom humor. Sempre, sempre, sempre. Eu acordo muito cedo, né? Na minha época de remo, a gente já criou o hábito de acordar às 4h30, porque 5 horas eu já tava treinando na água, 5 horas. Então, eu sempre acordei muito cedo. 5 horas começando o treinamento, mas 7 horas da manhã a gente já tinha terminado. Então, porque eu fazia faculdade 7h30, então 7 horas a gente já terminava. Então, sempre aqui no Brasil, as pessoas tendem a treinar muito cedo por conta da maré, porque aqui a gente depende muito da maré, né? No remo, na lagoa, 7 horas da manhã, a maré já começa a virar. Então, a gente pega a lagoa lisinha às 5, 5h30 no máximo. Pô, que irado. Essa parte de ter bom humor, eu tenho uma particularidade. Eu sou muito bem-humorado. Só mesmo? que a mesma proporção... Não, sério. Gente, vocês não viram esse menino com fome. Não, ela Ele ia tá terminar querendo agora. levar em consideração. Eu tava num período, tipo, só comendo peixe e mato, passando mal, me urinando, porque eu tava bebendo muita água. Mas o que acontece? Da mesma proporção que eu sou bem-humorado, eu sou ranzinza. Como é que pode isso, mesmo? cara? Falta Sério, de carboidrato. Não, o que eu mais agora, o que eu mais tenho na vida é carboidrato. Aí, tá feliz, tá sorrindo. Aí tá né? feliz, Não, hoje tá eu sorrindo. tô relax, suave. E deixa eu fazer uma pergunta. Você disse de remo, né? Eu sei que tem algo muito... Já vou começar, tipo, com... Acho que com mais impactante. Não sei se mais impactante, né? Que com certeza deve ter muita coisa interessante da sua história. Pelo pouco que eu vi. Mas... fala um pouco sobre os seus feitos no remo. Eu sei que, se não me engano, foram 15 anos que você dedicou sua vida ao esporte, né? E fala pra gente desse período, como que foi o início, né? Qual a sua origem? Como é que foi o seu início no esporte? O que te levou a ele? O que te manteve nele? Fala pra gente. Eu acho que eu sempre fui muito ativa, né? Desde criança, assim, eu sempre fui uma criança muito agitada, corria pra caramba. E aí a minha Continua mãe... ainda, né? muito levada. E aí minha mãe, assim, viu no esporte uma forma de colocar alguma coisa pra eu gastar a minha energia. Então, eu fazia basquete, vôlei, natação e jazz, assim, todos os dias, né? De segunda a sexta, até pra minha mãe ter uma folga de mim, porque eu era muito atentada. E não tinha um celular na época, E né? não tinha celular na época, 30 anos atrás, né? Mais ou menos. Tô falando porque eu sou dessa época também. E aí, o que acontece? Eu sempre fiz esporte, entendeu? Aí eu comecei a competir natação com 8 anos de idade. E aí, fui até os 12 anos. Eu acho muito importante você começar
ainda criança, porque você traz isso para sua vida. Quando você incorpora o exercício depois de velho, fica tudo muito mais difícil. Quando você começa novo, as coisas ficam mais fluidas e até para depois, posteriormente, você praticar um exercício, fazer alguma atividade, tudo fica muito mais fácil. Então, eu acho que eu já trouxe isso desde a minha infância. Com 15 anos, eu entrei para time de basquete do colégio, que eu estudava no Pedro II. E aí, enfim, fiquei jogando basquete pelo colégio. Entrei nessa época no projeto social da Mangueira, né? Eu morava ali perto. E aí comecei nesse projeto social, foi o que me deu um pouquinho mais de know-how, de treinamento, assim. E aí me encorajaram a fazer o teste pro Vasco ali, lá na Mangueira. Passei um tempo lá com o Alexandre, foi muito legal. E aí eu fiz o teste pro Vasco, não passei no teste do basquete. E aí aproveitaram minha ficha e levaram pro remo. Na época eu nem sabia que mulher remava, sabe? O remo era muito, assim, muito novo para mim. Na época eu morava no Meier, assim, eu não tinha muito conhecimento. A galera que mora ali ao redor da lagoa tem um pouco mais de conhecimento, né? É mais comum para eles, né? É, mais comum. Estão vendo ali direto, né? Mas eu morava na Zona Norte, não tinha nenhuma ligação com esse tipo de esporte. E para mim foi muito novo. E foi uma oportunidade de me federar, que era o que eu queria muito ser federada, sabe? Isso que eu ia perguntar, em algum momento, quando falaram assim, tem uma chance aqui no remo, você pensou 2 vezes? De jeito você nenhum. tinha certeza, mesmo sendo muito nova? Mesmo sendo muito nova. Até porque, tipo, pelo que eu vi, você, tipo, gostava muito de atividades. Até porque você fazia várias. Então, talvez tenha sido um baque não passar no teste em relação ao basquete, porque já era algo que você fazia. Mas talvez foi uma oportunidade de continuar fazendo uma atividade. Mas foi assim, na época foi muito bom, porque o time do Vasco durou, eu acho que 6 meses só, e aí depois acabou o basquete feminino no Vasco. E no remo eu tive uma ascensão muito rápida, entendeu? Eu comecei a competir também muito rápido, até pela minha facilidade de aprender, né, o esporte e tal. E aí eu já era uma atleta eu sempre fui muito forte, né, alta, assim. E aí eu tinha uma envergadura muito grande, e aí eu me dei muito bem. Já comecei a competir júnior, mesmo júnior eu competia com o sênior também. E aí, nessa época, foi a época que o Eurico Miranda, ele sempre assistia as regatas e eu ficava muito feliz, assim, de caraca, o Eurico Miranda tá assistindo a gente, não sei o quê. E ele chamava todo mundo pelo nome, ele gostava muito de remo. E aí eu passei a minha adolescência toda treinando e competindo, mas eu sempre competi, competições sempre nacionais. E aí, porque eu sempre fiz muita coisa. E aí depois eu comecei a fazer faculdade, o Eurico pagou a minha faculdade de jornalismo, me formei em jornalismo, fiz publicidade também, ainda no Vasco, depois fui para o Flamengo. Aí no Flamengo, depois que eu terminei a minha segunda faculdade, que veio eu fazia estágio, fazia faculdade e treinava 2 períodos. Então, assim, eu ficava muito esgotada. Ficava bem esgotada. E aí eu falei assim, cara, agora eu não vou mais trabalhar, não vou ter mais faculdade, agora eu vou para a Olimpíada. Sem nunca ter competido nenhuma competição internacional. Eu falei, cara, eu vou para a Olimpíada. Só que para eu ir para a Olimpíada, eu tinha que entrar na categoria peso leve, ganhar de uma menina que eu nunca tinha perdido e torcer para que a minha remada encaixasse com a remada da Fabiana, que tinha acabado de ser campeã mundial. Falei assim, cara, vou tentar, né? Vamos ver como já estamos aqui, né? Já estamos aqui, mas eu acho que é muito... Assim, eu sou muito focada, muito focada. E aí eu acho que eu faço um monte de coisa, mas quando eu coloco um foco na minha vida, cara, agora é isso que eu quero. Eu vou aqui. E aí eu, sabe, vou galgando, vou fazendo as minhas próprias estratégias, vou um pouquinho por dia, dias ruins, dias bons, vou... Eu sempre falo com as minhas alunas que motivação, ela pode até
levar você a começar a fazer alguma coisa, mas ela nunca vai te levar até o final. Porque ninguém acorda motivado todos os dias, impossível. Disciplina é a chave do sucesso. A disciplina. Você tem que estar ali até no dia que você não quer estar. E Chovendo. Você tem que pegar um objetivo, focar nele, falar, eu vou fazer. E todos os seus dias, independente do dia bom ou ruim, você tem que estar lá. É disciplina, né? É. Isso é disciplina. Porque é muito fácil fazer as coisas quando o seu dia tá maravilhoso. Exatamente. Muito Motivado, fácil, tá tudo nossa, bem, maravilhoso. vambora. Vou começar isso hoje, vou fazer. E aí, cara, se no primeiro obstáculo você desiste, não tem como. E é o que você falou, você não vai estar motivado todo dia. Exatamente. Ninguém acorda motivado todo dia. Ninguém acorda. E é o que você estava falando, né? Com dieta, na época que eu comecei a fazer, eu já tinha 10% de gordura. Eu já era muito seca, sempre fui muito sequinha. O meu biotipo é mais para ser magrinha, né? Então, eu já era seca, só que eu era muito forte. Então, a nutricionista falou pra mim, cara, você vai perder muita força e eu acho que não vai ser muito válido pra você, porque, cara, você vai perder muita força. Você tinha que se encaixar na E categoria. eu tinha que me encaixar. Eu tive que perder 15 quilos pra poder chegar na categoria. E 15 quilos de alguém que já tem um percentual de gordura baixo. Ou seja, exatamente. Perder você muita teve massa que magra. sacrificar 15 quilos. Exatamente. Que mora o exatamente. problema. Exatamente. E aí eu falei assim, cara, vou tentar, tô fazendo nada, né? Não, Quer dizer, cara, tô e fazendo nada. voltando de novo a esse assunto do perder os 15 quilos, né? O teu corpo, ele não quer perder massa magra. Não Então, quer. tipo assim, é muito mais difícil. Porque gordura acaba indo muito rápido, né? Assim que você vai começando. Tipo... Agora tu tem que porque lutar contra o geralmente que teu corpo não... o maior acúmulo, né? Tá muito acumulado. Porque, na verdade, a nossa criação, né? Desde o período da caverna, a gente é acostumado a acumular por instinto de sobrevivência. Sim, sim. Então, tipo, quando eu brinco às vezes que a pessoa fala assim, mas minha família não me ajuda e tal, você fica, cara, nem teu corpo que tá contigo desde que tu nasceu quer vai te ajudar, brother. cara. Você vai ter que fazer. E um ponto muito Vai importante, sozinho. né, tipo, que você tá falando assim, eu tive um insight em relação a isso, o poder e a força que o esporte tem, sabe? Tipo, eu creio que você é extremamente grato ao esporte, porque... Muito, nossa. Tudo que eu tenho é o esporte que me deu e continua me dando, né? Sim, De uma certa forma. hoje, tipo, são esportes totalmente diferentes, né? Mas eu vivo o esporte do esporte. Uhum. Porém, na minha área ali, né? Mas, pô, só de ouvir tua história e ver, tipo, desde pequena, tu vir galgando a parada e abrindo portas e oportunidades. E as coisas acontecendo e você se moldando e as portas abrindo e fecha uma aqui, abre uma aqui. E, cara, muito irado. Mas a gente fala muito das portas abertas, né? Mas durante esses 15 anos... Sim. Por isso que eu falei, assim, eu acho só que... abriu aqui, fechou uma aqui. Abriu uma porta, que foi a porta, Foi a porta. que eu aproveitei. Porque a gente recebe muito, muito não. A gente, durante o esporte, né? Cara, às vezes você tá muito bem, você tá condicionadaço, não sei o que, nananã, e quem é convocado é um cara que, tipo assim, fechamento do... Tá ligado? Sim. Acontece. É foda. E aí você, cara, você vai fazer o quê? Você não foi convocado, você não tá lá, entendeu? Você se preparou, você... E, tipo assim, a galera Cara, que é eu acho que isso daí é olímpica, um divisor assim... de águas. Porque o que você faz nesse momento? Você senta e chora? Ou você levanta e fala, Exatamente. eu vou conseguir? É. Não interessa, eu mas vou, agora eu vou. Exatamente. Eu vou de qualquer... Cara, É aí que mora, né? Tipo, quem é você nesse momento? Exatamente. Você vai sentar, chorar e desistir? É. Porque você não vai mudar nada na sua vida. Foi injusto? Foi injusto. O cara era melhor que você? Não. Aquela mulher era melhor que você? Não, não era. Mas e aí? Você vai fazer o quê? Você vai chorar? É nesse momento que... Mas aí eu vou te falar uma coisa. Eu acho que eu recebi tantas vezes isso durante a carreira, que num momento crucial, que foi o momento olímpico, eu cheguei a ouvir do técnico, eu falei, cara... Pelo amor de Deus, eu tô passando fome. Eu já não vejo a minha família há meses. Tipo assim, eu tava totalmente... Isso pré-Olimpíadas? Isso pra tentar entrar. Né? Pré-vaga, né? Por que você não me convoca? Eu já tinha ganhado tipo assim, já tinha ganhado da menina, já tinha ganhado a competição. A gente já tava... tipo assim, a gente ficou durante alguns meses treinando a menina e a Fabiana, né? Juntas, assim, no esquife, cada uma no seu barco. E eu falava, cara, e ele não me convocava. E só faltava o Brasil decidir.
Eu falava pra ele, cara, por que você não me convoca? E ele ter a caroça de falar pra mim que ele não me convocava porque a outra menina levava a filha dele pra passear no parquinho. Juro, gente. Aconteceu. E aí, nesse momento, é um momento que, assim, eu falei assim, cara, eu só respirei, saí da sala e chorei. Mas eu chorava, assim, eu não tinha nem lágrimas, né? Porque eu já tava tão seca. E eu falei, cheguei lá no Flamengo, nessa época eu era do Flamengo, falei assim, gente, ele falou isso, o que eu vou fazer? E aí eu chorava. Porque tipo assim, eu não tinha o que fazer. Eu já tava bem pra caramba. Porra, tudo que você podia imaginar ao meu alcance, eu já tinha feito. E aí chegou um tempo que ia ter um último teste, né? Que ia ser o ergômetro. E aí ele falou, cara, depois desse teste eu vou decidir. Isso porque a mídia tava pressionando muito. E aí eu falei assim, então beleza. E aí na época eu já era jornalista. Aí eu falei assim, então tá bom. Aí peguei aqui, olha, gente, aqui, nesse dia tal, na hora tal, eu conhecia na época o diretor do Globo, né, Jornal Globo. E aí o Jornal Globo, o Dia, o Extra, todos os jornais estavam lá. Quando terminou o teste, eu tinha ganhado o teste. Quando ele abriu a porta, ele nem terminou de abrir, já era... Quem é? Cadê? Todo mundo querendo ver o teste. Ali. Então, ele foi obrigado a me convocar. Ele foi obrigado a escolher a melhor pessoa e não a pessoa que passeava com... Não a melhor pessoa, o melhor atleta. Foi sinistro ali, foi um ponto sinistro, assim, foi bem sinistro. Aí, cara, mas depois então, você não desistiu, você chorou. Chorei. Parou, pensou e falou, cara, eu tenho essa última oportunidade. O que eu posso fazer? O que eu vou fazer? Olha, eu passando fome. Você agarrou ali com unhas e dentes no que você tinha. Você parou, pensou, analisou. E é o que eu falei, você podia chorar e ficar chorando. Sim. E falar, ai meu Deus, leva a filha dele no parque, já perdi. Ou você podia pegar ali e parar e pensar, o que eu posso fazer? O que eu tenho? O que foi a virada de chave, foi tipo assim que te levou. Foi. Você podia ter pego essa informação deles, chorado, mas não, você falou, eu vou conseguir. Porque sentar e chorar não ia adiantar de nada. O processo poderia ter sido perdido a partir do momento que ele falou que ele ia convocar ela, porque ela passeava com a filha dele. E você podia ter desistido ali. E aí, tipo, você tiraria o pé, sabe? Sim, não tem mais o que fazer. Não, mas assim, foi uma decisão de vida, entendeu? Sim. Mas é a determinação, entendeu? Tipo, você estava determinada a isso. Exatamente. E você tinha levado não, e você... Praticamente o cara falou, não vai rolar. E você falou, vai rolar sim, eu não vou desistir. Porque se você desistisse... O único jeito de você perder aquilo, com certeza, era você desistir. E aí você não desistiu, você deu teus pulos, bem cariocamente falando. E foi. Cara, e aí na Olimpíada foi muito... Assim, porque tudo que ele podia fazer pra me prejudicar, ele fez. Tudo. Calma aí. Vamos só pra gente seguir uma parada. E aí, no caso, esse teste diria quem seria convocado. Isso, aí eu fui convocada. Aí a gente foi pro pré-olímpico, ganhamos a regata. Deu tudo certo. E aí você conquistou a vaga pra Olimpíada. Conquistei a vaga pra Olimpíada. E aí depois foi um inferno. Aí que a minha vida virou um inferno. Mas, cara, isso daí foi uma parada... Mas tem um feito nessa história aí, que eu acho que é interessante você falar. O que foi que aconteceu quando você ganhou essa vaga? Você se tornou... Cara, isso daí eu só vinha a saber muito depois. Porque na época, assim, o que acontece? Enquanto eu era atleta, eu era só atleta. Eu não tinha cabeça para outras coisas. Quando eu saí do remo, eu comecei a fazer muitas coisas que eu sempre gostei de fazer, como a dança, por exemplo. Eu me tornei atriz, modelo e dançarina com DRT e tudo mais em, sei lá, 6 meses, sabe? Fui fazer, porque eu sou muito assim, quando eu quero fazer uma coisa, eu já boto toda a energia e as bem coisas intensa, acontecem. Né? Bem intensa. E aí, comecei a trabalhar, cara, com dança. Comecei a voltar ao samba, né? Que é uma coisa que sempre me acompanhou. Eu fui da Vila Isabel com 5 anos. Desfilei no Herdeiros da Vila. E hoje eu tô na Vila Isabel, assim, depois de, praticamente 30 anos. Sou passista da Vila hoje. Ela dorme também, tá, gente? Não, mas aí, o que acontece? Aí, quando eu saí do remo, quando eu
enfim, falei assim, cara, agora também não quero mais isso, porque eu tive muitos transtornos, né? Passei por muita dificuldade no pós-Olimpíada. E aí eu falei assim, cara, isso daí é uma página virada na minha vida, não quero mais. Tchau, remo. Aí eu praticamente abandonei a minha história de atleta e falei assim, cara, vou começar uma nova história. Aí fui, né, partir para o artístico. Foi muito legal, foi muito bacana, assim, vivi muitas coisas bacanas, assim, viajei, fiz trabalhos internacionais. E aí, quando eu estava na agência, porque eu não tinha perfil de manequim, mas eu tinha perfil atlético comercial. Sim. Na agência, a produtora falou pra mim, olha, você vai... Nessa época eu alisava meu cabelo. E aí ela falou pra mim, cara, você vai precisar encrespar o seu cabelo. Aí eu falei, como assim, cara? Eu tenho esse cabelo aqui desde sempre. Assim. Eu nem te imagino de cabelo liso, caramba. Acho que teu cabelo tão Cara. bonito. Lembra? A primeira vez eu te conheci elogiando teu cabelo. Eu achava eu E, tava pô, de e que blecão. irado, porque geralmente é o É o contrário, contrário, né? Porque o negro comercial é o negro que tem as características de negro, tem o cabelo black, tem, enfim, as características de uma pessoa negra. Então, ela falou isso pra mim, e ela foi muito legal comigo nesse momento. E foi ali, eu já tava com 30 anos, praticamente, e que virou uma ficha, assim, eu falei assim, caramba, eu sou negra, gente. Sabe assim? Caramba. Porque o que acontece? Eu perdi meu pai com 4 anos. Meu pai era negro e minha mãe é branca. Eu não tive contato com a família, com a parte negra da família. Assim, muito pouco. Não teve uma referência não próxima tive ali. referência. Então, assim, a minha mãe tem um cabelo liso, escorrido, assim, bizarro. E eu sempre, minha referência era a minha mãe, né? E eu sempre estudei em colégios e faculdades particulares, assim, que não tem muitas pessoas negras. Entendeu? É um a cada, assim... Eu acho que eu tive, nas duas primeiras faculdades, uma colega negra, que foi a Nacira, no jornalismo. Mas não tinha muita mulher negra. Então, eu não tinha referência, assim, não tinha nenhum contato, assim. Depois dessa chave, que eu falei assim, caramba, pô, vou tentar encrespar o cabelo. Aí comecei a usar cacheado, tal, não sei o quê. Usei mega há muito tempo. Falei assim, cara, vou fazer transição capilar. É um processo difícil, né? Que cara, foi. muita gente aí, fala. Muito. Mas esse processo me trouxe um resgate muito grande, assim, de identidade, né? De quem sou eu. E aí caiu de a tua verdade. ficha. Aí caiu minha ficha. E hoje eu já tenho uma percepção sobre mim mesma, assim, muito, muito diferente do que eu tinha antes. E tenho muito orgulho disso, entendeu? E aí, por isso que eu falo, cara, que na época, quando eu ganhei a vaga, eu não sabia que nunca nenhuma mulher negra tinha ido para a Olimpíada, no remo. Nunca nenhuma mulher negra tinha ganhado vaga. E eu falei assim, caramba, fui eu, a primeira. Você tá entendendo? Uhum. Que muitas coisas começaram a fazer sentido que antes pra Porque mim... até então pra você era... não tinha, assim, não tinha, assim, essa referência. Só pra dar ênfase, né? Porque eu só falei meio que por código, né? Não deu a entender. Mas ela foi a primeira mulher negra a conseguir uma vaga pras Olimpíadas, sabe? Então, tipo, isso é um feito no remo, né? Acho no remo. No remo. Então, isso é um feito histórico, digamos assim. Essa... mulher super poderosa. E, pô, muito irado, cara. Muito irado. Foi muito legal. E aí, então, a gente veio já o pós-Olimpíadas, né? O pós-remo. Uhum. E aí veio essa parte sua artística. Nova Luar. Que aí... Isso. Onde você se encontrou, digamos assim, né? Recuperou não, né? Conheceu sua essência, que até então você não tinha. E aí, depois desse processo capilar, você começou a fazer trabalhos em geral, né? Como modelo, mais artístico voltado. E eu escrevi um livro, né? Tinha que ser preto. Que é legal. onde eu conto como foi esse processo de... Porque, assim, no universo das mulheres negras... a mulher negra, ela tá assim na base da pirâmide, quase que passada por cima, entendeu? Porque a mulher negra, ela sofre, além de sofrer os preconceitos raciais, sofrer preconceito de mulher. De mulher, pra começar. Mulher, né? A gente é muito objetivada, entendeu? Como assim, a menina branca, ele vai namorar e a menina pretinha pra transar. É isso, basicamente.
Então, assim, as histórias, elas se repetem muito de formas diferentes, entendeu? Então, assim, todas as dores que a mulher negra passa, elas são muito iguais, entendeu? A história, assim, é muito igual. Então, até depois que eu escrevi o livro, muitas meninas vieram falar comigo, até muitas mães, relatando a dificuldade que meninas têm hoje em dia, que é muito mais fácil você ter acesso a coisas na internet, a até produtos específicos para cabelo e tal. Ainda assim, sofrendo por fazer a transição capilar, tentando desistir, sendo desestimulada pelo meio, né? Porque a sociedade é muito, muito preconceituosa, muito racista, muito preconceituosa. E isso acaba minando, assim, a gente, sabe? De certas formas. Então, eu recebi muitos relatos de mães falando que as filhas se sentiram motivadas após saber da minha história. Que, tipo assim, elas me têm como uma referência mesmo. Uma mulher forte, uma mulher bonita, que se identificou e se orgulha muito de ser quem é após ter feito a transição capilar. Então, isso realmente é muito importante. Isso é foda. E você falou isso, você pegou isso, você falou, cara, eu não tinha... Ela mandou eu cachear meu cabelo e tal. Eu não tinha nenhuma referência de outra pessoa que fosse assim. E é muito legal você ser uma referência pra alguém. Sim. Porque eu fui parar pra pensar essas coisas depois de muito mais velha. Porque é óbvio, né? Acaba que eu tô dentro de um padrãozinho, que é o que a sociedade vê, né? Sim. Eu tô dentro de um padrãozinho, você não para pensar nessas coisas. Eu realmente entrava em coisa, via uma boneca igual a mim, eu via nas revistas uma menina que me lembrava. E hoje em dia a galera tá falando muito dessa questão de ter uma inspiração que você olha e fala igual a mim. E, nossa, ela é bonita, representatividade. Exatamente. E é muito legal isso, Exatamente. muito legal. E, cara, assim, a galera que é de 30 anos, né, 1980, 85, 90, pra trás, não tem essa referência. Sim. Então, é da época da Xuxa, que todas as meninas eram lourinhas. E aí você não existia na sociedade. Eu acho que a primeira mulher que eu vi na televisão, foi a Thaís Araújo em Chica da Silva na TV Manchete. Foi a primeira mulher negra, assim, que eu falei, caraca, as ela próprias é preta. meninas, né, alisavam, e muitas das vezes, né, nessa época, alisavam o cabelo pra ficar, tipo, no padrão. E hoje você vê, tipo, mulheres brancas encrespando o cabelo, tipo, isso é muito irado também. A pessoa, eu acho que o cabelo volumoso tá voltando, né? Assim, o natural, o o meu cabelo, ele não é, você vê que ele não é escorrido. Só que eu usei anos também, eu passei anos alisando o cabelo. Hoje em dia, uma coisa mais natural me agrada mais, eu já não faço mais nada. Eu acho isso muito importante, porque, assim, aqui no Brasil a gente é muito diverso, né? As mulheres são muito diversas, são vários tipos de beleza diferentes. E aí você padronizar é muito cruel, cara, é muito cruel. Tanto para mulheres brancas, negras, enfim, mulheres ruivas, japonesas que a gente tem aí. Cara, é muito, muito cruel isso. Então, eu acho que esse livro teve essa importância, sabe? Esse marco também, que eu acho que foi muito importante na minha vida. Fora outras coisas, assim, que eu acho que eu tenho... que eu sou vista... Eu não tenho ainda consciência da representatividade que eu tenho. Mas quando eu recebo relatos, eu me motivo a continuar, sabe? Sim, isso faz muito sentido. Muito, muito, assim. Esse livro, ele é físico ou online? Ou e-book? As duas coisas. A gente vende físico e online. O nome é Tinha Que Ser Preto e tem um @ que é @Tinha Que Ser Preto livro, que é onde a gente comercializa o nosso livro. É uma coletânea de vários autores, coautores, né? Que aí cada um tá falando um pouquinho sobre a sua história, a sua verdade, né? Dentro desse contexto que é a nossa verdade, nossa realidade. Bem legal. E nas Olimpíadas, assim, você falou que acabou sendo uma experiência não tão boa, né? Por questão desse coisa. O pós-Olimpíadas foi uma época mais puxada pra você? Foi horrível, assim. Quais Olimpíadas? 2012, 10 anos, 10 anos atrás. 2012 foi... Londres. Foi Londres. Cara, então, só tomar uma aguinha. Foi, assim, eu acho que a primeira coisa do atleta, assim, de alto rendimento é que a gente não é saudável, né?
Eu ia entrar nessa questão e te perguntar sobre isso, porque você perdeu 15 quilos. Eu perdi E depois 15 disso, como é que foi o depois disso, né? A cabeça pira, a cabeça sabota, vem, assim, muita por conta das restrições, né? E era muita restrição, gente. Eu assim, tudo que... E, assim, uma coisa diferente que o remo tem é que, por exemplo, na luta, você pesa um dia antes. Então, você tem 24 horas para poder recuperar. No remo, a gente pesa 2 horas antes. Então, assim, não tem como. Quando eu fui pra primeira prova, eu já entrei com cãibra aqui, ó. Aqui, dava cãibra aqui, ó. Eu não conseguia mexer isso aqui direito, de cãibra. Então, assim, eu sofri muito. Imagina. E aí, no dia que era pra ir pra final, eu passei tão mal que eu acordei, assim, eu tava no posto médico, a mulher botando soro, eu fiquei desesperada. Eu falei, caraca, eu não vou conseguir perder essa porra. Tipo, água, né? E, porra, soro, você infla, né? Incha pra caramba. Nossa, muito. E, tipo assim, lá em Londres, você não transpira. Eu corria 2 horas, toda encasacada, fazia o treino, Como é que né? tira um frio danado? E não transpira. Eu precisava suar, né? Perder líquido. Não transpira. Então, eu passei maior perrengue, muito, muito perrengue. Às vezes você recorre a diurético, né? Mas no não momento pode, não, a gente não pode, porque tem antidoping. É antidoping o tempo inteiro, cara. não tem como recorrer. É na marra mesmo. Então, assim, eu quase morri, de verdade. E, assim, não me arrependo, assim, me arrependo. Eu fiz o que eu achava que eu tinha que fazer pra estar lá. Sim. Fui no meu limite. Não me arrependo de ter feito, mas assim, não faria de novo. É sua história, né? É sua história. não faria de novo. Você hoje, né? É aquilo, você não faria de novo, mas foi aquilo que te trouxe onde você tá hoje. Cara, mas E assim, depois que assim, foi tanto transtorno psicológico e tanto transtorno alimentar, eu tive bulimia, cara. Entendeu? Assim, de comer e... Cara, acabava de comer, respirava, vomitava. Sabe? Uma coisa assim... E isso é muito ruim, muito triste. É muito triste. Nossa, muito triste. Eu tive uma época também que eu era mais novinha. E aí, enfim, me cobrava muito porque, apesar de eu ser, né, branquinha assim, eu tenho um biotipo grande, né, maiorzinho, assim. E teve uma época que eu queria muito ser magra. Eu tinha muita vergonha do meu corpo. Eu tinha muita vergonha de ter perna grossa. Eu só não queria de jeito nenhum. E aí, nessa época... Eu não tive anorexia de fato, porque eu pensava que eu não podia dar mais esse problema para os meus pais. Então eu pensava, Marcela, você não vai entrar nisso, porque você não pode dar esse problema para tua família. Eu sempre pensava muito neles. Mas eu olhava e eu comia chorando. Isso é muito cruel, né? Isso é muito cruel. Eu já comi muito chorando. Eu comia chorando porque eu tinha que comer, porque eu não podia ficar doente, porque eu não podia fazer isso com meus pais. É muito triste, mas é muito pesado. É muito triste. Nossa, isso é muito triste. Isso assim, pra uma menina... Sabe? Uma adolescente. 16, 17 gente, cara, anos, que passa você... por isso, você sabia? Isso porque eu conseguia comer ainda chorando. Agora cara. Imagina quem entra no coisa e acaba não... E assim, é óbvio que eu tava, buscando um sonho e tal. Ser atleta é você ir ao extremo e tal. Mas, cara, transtorno alimentar é muito sério, cara. É muito sério. É muito sério você comer e ter vontade de vomitar. E isso eu no início eu começava a induzir, né? Depois... Vai automático. Né? Automático. Você come... Cara, parece que o estômago começa a retorcer, você vomita. E aí não para nada no estômago. Até hoje eu tenho gastrite por conta disso. Eu tive anorexia também. E aí, eu fui pra tarja preta. Cara, foi bem punk. E aí, isso me levou a uma depressão também, por conta do remo. Que quando eu saí do remo, eu não me via em nada, né? Porque, tipo assim, eu falei, cara, antes eu era isso, agora eu tô fazendo um monte de coisa, mas eu não sou nada, sabe? Eu não me sentia nada, não me sentia nem atriz. Pertencente a uma... Exatamente, a nenhum grupo. E isso foi também bem punk, assim. Eu lembro que no dia, assim, eu falei assim, cara... E eu não via saída, sabe? Porque eu já era formada. Eu estava tentando emprego, eu não conseguia, porque eu já tinha ficado uma janela aí de um ano e pouco sem trabalhar no jornalismo e tal. Então, tava com muita dificuldade de encontrar. Aí, eu falei assim, cara, num dia eu me lembro... Nossa, foi assim... Eu tenho uma fé muito grande, né?
E eu falei assim, cara, agora, se eu atravessar aqui e parar, o ônibus vai vir. Olha isso, cara, eu matutando como é que eu ia fazer para me matar. Eu cheguei a esse nível, assim. E exatamente isso, ali na Cidade Nova, que tem aquela... em frente à prefeitura, eu falei assim, cara, aqui os ônibus vão vir varados. Eu posso me jogar dali, se eu me jogar, o ônibus vai vir. Cara, é muito doido isso, muito doido. Né? Nessa época, eu estava tomando tarja preta, e aí eu falei assim, cara, eu acho que é melhor eu atravessar, porque aí eu acho que vai ser menos impactante. Porque se eu cair e não cair de cabeça, pode ser que eu me quebre toda e não morra. Cara, olha isso. Bizarro. Pesado. E aí eu falei assim, cara, agora eu vou me matar. Eu fui, quando tava vindo um ônibus voado, falei assim, vai ser agora. Eu fui atravessando devagarzinho. Cara, vieram 2 pessoas segurando no meu braço, não sei da onde. Menina, você tá louca? Me puxando, assim. Aí eu só fiquei parada assim, falei, não deu certo. E agora? Mas e agora? Aí é pior, O que tu eu fala assim, faço, caraca, eu não consigo nem me matar, cara. Mas Cara, mas isso é muito foda. Sim. Isso é muito foda. sabe 2 Mas pontos mais que eu foda pego ainda é a da... volta por cima. Sabe você 2 deu pontos que eu também. pego? Que é muito questão de perspectiva, né? No primeiro momento, você estava focada em conseguir algo. Então, você não visou os seus problemas e você fez de tudo para que você conseguisse algo. Tem uma frase que me norteia que é ou encontro o caminho ou mesmo abrirei. Essa frase Cara, foda. me norteia muito. Não sei quem O fez, autor. mas é famosa. Então eu levo ela pra tudo na vida. Se eu não encontrar o caminho, mesmo eu vou abrir. E você fez isso em relação ao remo. Tipo, o caminho tava fechado, você abriu ele, tá ligado? Sim, completamente. Só que a partir do momento que algo deu errado, a gente muitas das vezes passa a ter um ponto aonde a gente quer chegar e a gente começa a focar só nas coisas ruins e essas coisas ruins nos dominam. A ponto de, tipo, você não conseguir um trabalho, você não conseguir nada. Só que muitas das vezes são prisões que a gente se encaixa lá, sabe? Mas, tipo assim, mais irado é que teve essa subida, teve essa descida e hoje a gente tá aqui. Tá e ligado? aí eu acho que eu tatuei uma fênix, né? Que é muito Sobre isso, é o renascer. renascimento, é você sair das cinzas e renascer, de verdade. Sim. Logo depois, assim, eu consegui trabalhar na Olimpíada de 2016, né? Eu trabalhei no Sport Presentation. E aí depois já entrei na transição de carreira do COB, eles me chamaram para fazer. E aí lá a gente tinha acompanhamento de coach e tal, não sei o quê. E aí eu ganhei uma bolsa, mais uma vez, pelo esporte, para estudar. E aí eu fui fazer educação física. Me formei. Essa me é a sua tornei terceira graduação? minha terceira graduação. Ela dorme também, tá tranquilo. E aí... Tá levando o nível aqui. aí eu fiz essa terceira graduação e eu descobri que eu preciso estar sempre no movimento, de alguma forma. Hoje em dia eu não sou mais atleta, me chamaram até para voltar. Talvez- Estou estudando a possibilidade pra Talvez competir, você assim. seja o movimento. Olha isso, hein? Nunca parei pra pensar dessa forma. E aí, assim, hoje, eu acho que o que me motiva hoje é ver pessoas se inspirando em mim, principalmente, e conseguir transformar a pessoa através do movimento. Isso é a coisa mais gratificante que eu tenho na minha vida, assim. E nobre. Poder transformar a vida do outro de alguma forma, sabe? Porque eu acho que, assim, eu nunca tive uma pessoa pra pegar na minha mão e falar, cara, vem comigo, sabe? Porque eu tô aqui. E eu acho que eu quero ser essa pessoa pras pessoas, Isso entendeu? é muito legal. Isso eu acho que é a minha missão de vida. Isso é um retorno que a internet traz, porque hoje em dia, né? Quando você fala influencer, você imagina muitas coisas. Você imagina uma blogueirinha, uma coisinha. E tem um retorno ali que as pessoas não fazem ideia. Você acordar todo dia alguém falar, nossa, que bom que você postou esse treino, eu Isso. precisava disso pra ir pra academia. E eu falo isso com as minhas seguidoras até, né? Aham. Eu falo, gente, vocês acham que eu motivo, eu inspiro vocês? Eu tô aqui num dia que meu dia está horrível,
por causa de vocês. Vocês me motivam. É uma troca. É uma troca incrível. É tipo, vocês me motivam, porque o meu dia também não tá bom, mas eu tô aqui sorrindo e falando alguma coisa legal. É porque vocês me motivam a levantar e fazer isso. Então é uma troca. Essa troca... A internet é muito cruel, mas essa troca é muito boa também. Eu já cara, é muito bom ver a volta relatos. por cima que você deu, Luar. Tipo, muito Então, feliz. a gente tá chegando ao fim, mas eu queria... Vou deixar você falar pra finalizar, mas eu queria pontuar algo, né? Que eu vejo que a gente tem duas coisas que a gente pode fazer, né? Com tudo na nossa vida. Ou a gente reproduz, ou a gente repara. Reproduzir é muito fácil. Sim. Se meu pai me bateu, eu bato no meu filho. Se eu não recebi amor, eu não dou também. Mas reparar é algo que dá trabalho. Mas é aquilo mais valioso que a gente pode fazer. Porque a partir do momento que a gente quebra essa coisa, né? Esse movimento que não estava bom, né? A gente, além de reparar a nossa vida, a gente de fato impacta o mundo. Sim. Porque não vai ser acabando com a fome na África. Mas se eu pegar e te dar a mão, de fato, e ajudar você a reparar aquilo que te prendia, Sim. eu transformei uma vida que transformei uma Luar, que transformou uma Marcela, que transformou um Felipe, que transformou um Bruno. E assim a gente vai nessa pegada. Então, mesmo que dê mais trabalho, o ideal seja sempre... reparar e não reproduzir. Se for pra reproduzir, que seja coisa boa. Seja tá? bom, Que eu ia seja falar coisas isso, que boas. Se for pra reproduzir, que seja reproduzir algo muito bom, né? Luar, muito irado. Pô, você não sabe como me inspirou e me motivou. Sim, eu a trocar amei essa ideia conversa. contigo. Já te Foi admirava legal. antes, agora admiro muito. Fofa. Pô, muito irado mesmo saber a pontinha do iceberg da sua história, porque eu sei que tem muita coisa aí. Tem bastante coisa. Mas assim, a gente vai ter muitos outros podcasts. A Luar com certeza vai voltar, vai poder falar um pouco mais sobre a sua pouquinho vida. mais. É ruim porque, pô, eu queria chorar aqui também. Tipo, dar um abraço e tal. Não, vamos continuar, só que a gente tem tempo. Mas, pô, foi uma pitadinha muito, muito boa, né? De se ter uma tarde, pô, muito irada mesmo. Muito feliz. Muito obrigada pela troca. E antes de encerrar, a gente falou de esporte, de campeonato e de competições. Explica pra gente, Felipe, por que esses troféus estão aqui na mesa? Conta pra gente. É isso, meu time. Final de semana teve o Mr. Rio, né? Os Olha. campeonatos mais disputados aqui do estado do Rio de Janeiro, onde eu me sagrei campeão, né? Me sagrei, fiquei em top 3 em 2 categorias. Pude trazer essas 2 lembrancinhas aqui pra gente. Representar da melhor forma aqueles que acreditam em mim, que apostam no meu trabalho. E é isso. Melhor tá por vir. A gente busca sempre ser o primeiro, mas dei muito valor a esses troféus aqui, porque vieram para coroar um trabalho que a gente vem fazendo há bastante tempo e estamos só iniciando. Então é isso, gente. Encerramos aqui o primeiro podcast. Mais uma vez, obrigada, Luar. Gente, pela muito sua obrigada. presença. Obrigada pelo convite. Quero agradecer aqui a galera da DCX e convidar todo mundo para ter uma tarde de samba comigo lá na Vila Isabel, tá, Opa. gente? Porque a gente não falou Aí sobre sim. isso. Esse mês agora vai ter show, tá? Da Ludmilla, tá? Fiquem ligadinhos aí quem curtir pra aparecer lá na quadra. E a gente tá voltando já com Carnaval 2023. Boa. Olha, coisa maravilhosa. E acompanha aí nas redes sociais, @luana.bartolo. O link provavelmente tá em algum lugar aí no vídeo. Está na descrição do YouTube. Me sigam lá. Espero ter passado um pouquinho de motivação para vocês. Quando tudo estiver aparentemente ruim, vocês podem ter certeza que vocês têm força para continuar. Com Muito, certeza. muito, muito. E ir muito além. Né? E o poço não tem fundo. Não fica achando que tá no fundo do poço, não, que vai descer mais. Tchau, gente. Obrigada. Até a tchau. próxima. Tchauzinho. Aí o time!